Quando recebi o convite para o jantar de gala dos oficiais, confesso que hesitei. O brasão dourado da Academia Militar brilhava no envelope como uma lembrança antiga e dolorosa de tudo que eu havia enfrentado para vestir uma farda que ninguém queria ver em mim. Era uma noite importante. Meu pai, o general Augusto Figueiredo, seria homenageado pelos 40 anos de serviço exemplar ao Exército Brasileiro. 40 anos de condecorações, discursos e obediência cega à hierarquia. 40 anos em que ele se tornou o homem que todos temiam, respeitavam e elogiavam. Mas para mim, ele era apenas o homem que nunca conseguiu me ver como filha. Passei o dia inteiro tentando decidir o que vestir. O uniforme de gala parecia pesado, quase sufocante, mas era o único traje que faria sentido naquela ocasião. Cada botão que eu fechava era uma lembrança das vezes em que ele me disse que eu estragava o nome da família, ao insistir em ser militar. Quando amarrei o cabelo num coque perfeito, vi no espelho não a filha, mas a oficial que ele sempre quis apagar. Respirei fundo e parti, prometendo a mim mesma que naquela noite nada me abalaria. O jantar acontecia no salão nobre da academia, um espaço amplo, iluminado por lustres de cristal que refletiam o dourado das insígnias e o vermelho das faixas de comando. Havia música ao fundo, copos tilintando e sorrisos treinados. Assim que entrei, senti os olhares. Alguns me reconheceram, outros apenas cochicharam. Eu já estava acostumada. Ser mulher fardada entre tantos homens ainda causava desconforto, e eu sabia disso, mas nada me preparou para o que viria. Meu pai estava no centro do salão, ladeado por coronéis, generais e convidados civis. A farda branca impecável, as medalhas tilintando com o menor movimento, o olhar frio de sempre. Quando me aproximei, ele me viu, e por um instante pensei ter visto orgulho em seus olhos. Engano meu. Sorri, aproximei-me e, sem pensar muito, estendi os braços para abraçá-lo. O gesto foi simples, quase automático, como o reflexo de uma filha que, apesar de tudo, ainda procura algum resquício de afeto. Mas ele deu um passo para trás, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi as palavras que cortaram o ar como uma baioneta. Prefiro abraçar um mendigo do que abraçar você. O silêncio durou o tempo exato para que as risadas começassem. Uma gargalhada seca, seguida de outra, e depois outra. Aquelas vozes, carregadas de condescendência e deboche, ecoaram pelas paredes do salão como disparos. Meu rosto queimava. Senti o sangue pulsar nas têmporas, o chão girar sob os meus pés. E ele continuou, impassível, com o mesmo tom que usava ao repreender um recruta. Você me envergonha. Fique longe de mim. As risadas aumentaram. Eu podia ouvir alguém bater na mesa, outro comentar baixinho, que cena. E então, tudo dentro de mim se calou. O som, o ar, as pessoas, tudo desapareceu. Só restou o som da minha respiração controlada. O treinamento de anos me ensinando a não reagir. Olhei para ele, firme. Forcei um sorriso. Não de ironia, mas de sobrevivência. Porque sorrir naquela hora era a única forma de não desabar. Disse algo que nem lembro direito. Talvez um com licença. E caminhei até a minha mesa. Sentei-me entre desconhecidos que fingiam não ter ouvido nada. O garçom se aproximou. Perguntou se eu queria vinho. Respondi que sim, mas a voz saiu baixa demais. Olhei ao redor e vi meu pai sendo cumprimentado, brindando, recebendo aplausos. O mesmo homem que acabara de me humilhar diante de dezenas de oficiais era, aos olhos deles, o exemplo máximo de honra e disciplina. Engoli o vinho de um gole só. Durante o jantar, tentei me concentrar em qualquer coisa, nos talheres, nos uniformes alinhados, nas bandeiras que pendiam das colunas. Mas tudo parecia uma encenação grotesca, um teatro onde eu era a única que sabia o roteiro real. O pai que eles exaltavam era o mesmo que me chamara de vergonha desde o dia em que anunciei que ingressaria na AMAN. Naquele tempo, ele quase surtou. Disse que farda não era lugar de mulher, que eu estava sujando o nome da família. Eu, aos 19 anos, acreditava que o amor de um pai podia ser conquistado pelo mérito. Levei anos para entender que não se conquista o que nunca existiu. No meio da cerimônia, enquanto ele discursava sobre valores, lealdade e família,
Senti algo dentro de mim romper. Era como se uma corda invisível, que me mantinha presa à necessidade de aprovação dele, tivesse finalmente arrebentado. As palavras dele sobre honra inegociável me soavam ocas, quase cínicas. Porque eu sabia o que havia por trás daquele brilho todo. Sabia de histórias, de boatos, de transações que não batiam. Só nunca quis acreditar. Quando chamaram meu nome na lista de oficiais presentes, ele parou o discurso por 1 segundo. O salão inteiro se virou para mim. Eu me levantei, bati continência com perfeição, e naquele instante percebi que todos os olhos estavam em mim, inclusive os dele. Então, pela primeira vez em muitos anos, resolvi falar. As palavras saíram calmas, firmes, quase suaves, mas cada sílaba cortava o ar. Alguns pais se orgulham das medalhas, outros das fardas. Eu só queria que o meu se orgulhasse da filha que aprendeu a ser mais leal à verdade do que ao silêncio. O salão ficou mudo. Nenhuma risada, nenhum copo se mexeu. Só ele, com o rosto travado, os olhos gelados e a mandíbula tensa. Eu não disse mais nada. Sentei-me de novo e deixei o peso do silêncio fazer o resto. Naquele momento, percebi que não precisava gritar para ferir. Bastava dizer a verdade no tom certo. Quando a cerimônia terminou, saí antes que alguém me chamasse. Lá fora, o ar estava frio e o vento da noite parecia mais leve do que o ar dentro daquele salão. Caminhei até o estacionamento, tirei os sapatos, joguei o que restava do orgulho dentro da bolsa e sentei no banco do carro por longos minutos. Aquelas palavras, "Prefiro abraçar um mendigo do que abraçar você", ecoavam como um mantra, mas já não doíam da mesma forma. Eram o lembrete exato de que, a partir dali, eu não devia mais nada a ele. Quando liguei o motor e olhei o reflexo no retrovisor, não vi uma filha humilhada. Vi uma mulher que começava, enfim, a entender o próprio poder. E sem saber, naquela mesma noite, o homem que sempre se orgulhou de destruir quem o contrariava, acabara de acender o pavio que explodiria a sua própria carreira. Enquanto deixava o portão da academia para trás, o telefone vibrou com uma mensagem de um colega de batalhão. Vi o que aconteceu. Fica firme, tenente. Você vale mais do que aquele salão inteiro. Respirei fundo. Era só o começo. E no fundo eu sabia. Aquele jantar não tinha sido o fim de nada. Era o início de uma guerra que ele jamais veria chegando. Nos dias que seguiram ao jantar, o som das risadas ainda me perseguia. Eu as ouvia em ecos, nas paredes frias do alojamento, nos corredores estreitos da base, até mesmo no rangido metálico do portão quando eu o empurrava de manhã cedo. Não era apenas a humilhação pública que me doía, era o fato de ela ter vindo de quem eu mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejei ouvir um simples "estou orgulhoso de você". Mas essa frase, vinda dele, sempre foi um mito. Crescer sendo filha do general Augusto Figueiredo era carregar uma farda invisível, feita de silêncio, disciplina e ausência de afeto. Desde pequena, aprendi que carinho era fraqueza e que lágrimas eram sinal de indisciplina. Enquanto outras meninas ganhavam bonecas, eu ganhava horários. Meu pai não me deixava brincar na rua, nem errar. Tudo em casa tinha a rigidez de um quartel. O despertador às 5:30, a cama esticada ao milímetro, os sapatos alinhados como se uma inspeção estivesse sempre prestes a acontecer. Eu o chamava de senhor, não de pai. E mesmo assim, sonhava em ser como ele. Achava bonito o modo como os soldados batiam continência, como a bandeira subia enquanto o hino ecoava e ele, com o peito inflado, olhava para o horizonte como se carregasse o país inteiro nos ombros. Eu queria aquele orgulho, só não sabia que, para merecê-lo, teria de renunciar a ser filha. Minha mãe se foi cedo, e talvez por isso o vínculo entre mim e ele nunca teve chance real de existir. Ela era o oposto dele. Suave, doce, humana. Ele era o aço. Quando ela morreu, eu tinha 14 anos, e lembro-me do velório como se fosse ontem. Ele ficou imóvel o tempo todo, sem uma lágrima, apenas segurando minha mão com força demais. À noite, quando voltamos para casa, ele entrou no escritório e trancou a porta. Fiquei horas sentada no corredor, esperando que ele me chamasse. Nunca chamou. Na manhã seguinte, encontrei o uniforme dele passado, a cama feita, o café pronto e o mesmo silêncio.
O luto dele foi a ordem de que o meu terminasse. Aos 18 anos, quando anunciei que faria o vestibular militar, vi nos olhos dele algo que até hoje não sei descrever. Não era raiva, era algo mais frio, desprezo. Ele riu, não de deboche, mas de descrença, como quem escuta uma piada de mau gosto. Você não vai aguentar, disse. Mulher não tem fibra para isso. Vá ser enfermeira, professora, qualquer coisa que caiba em você. Eu ouvi calada. Passei meses estudando escondida, treinando em horários impossíveis. Quando saí a lista dos aprovados, ele não me deu os parabéns. Apenas olhou a página do jornal e disse: Isso é uma fase. Vai voltar para casa antes do Natal. Não voltei. Foram anos duros. Nas primeiras semanas na AMAN, eu dormia no frio, chorava em silêncio, e só não desistia porque sabia que era isso que ele esperava. Cada obstáculo era uma forma de provar que ele estava errado. Cada calo no pé, cada medalha suada, era uma resposta. Nunca tive apadrinhamento. Nunca tive facilidade. Era a filha do general. E por isso, tudo o que eu fazia era observado com lupa, como se meu fracasso fosse o espetáculo que todos aguardavam. E quando finalmente me formei, com mérito, ele sequer foi à cerimônia. Mandou um buquê de flores brancas, acompanhado de um bilhete. Parabéns. Agora aprenda a se comportar como um soldado de verdade. Com o tempo, aprendi a não esperar nada dele, mas no fundo, a criança em mim nunca desistiu de tentar. Era isso que tornava tudo mais cruel. Mesmo depois de anos, depois de missões, depois de promoções e operações bem-sucedidas, eu ainda procurava o olhar dele. Achava que talvez um dia, num gesto pequeno, num elogio casual, ele me veria. Mas o jantar mostrou que não. Mostrou que, para ele, eu nunca deixaria de ser o erro que vestiu uma farda. Depois do jantar, meu nome começou a circular pelos corredores com um tipo diferente de curiosidade. As pessoas fingiam respeito, mas eu sentia o julgamento. Era como se todos tivessem assistido a uma cena proibida, o general destruindo a própria filha e a filha permanecendo de pé. Alguns me olhavam com pena, outros com um estranho fascínio. E no exército, pena é uma coisa que mata mais devagar do que um tiro. Então fiz o que sempre fiz. Calei. O silêncio se tornou meu escudo. Trabalhei mais, dormi menos, aceitei as missões que ninguém queria, as escalas mais longas, os relatórios mais complexos. Passei a ser conhecida por nunca errar, nunca reclamar, nunca chorar. A tenente Figueiredo é fria, diziam. Não sabiam que aquela frieza era sobrevivência. Mas o destino tem um senso cruel de ironia. Um mês depois da humilhação, fui convocada para uma função administrativa temporária no comando logístico, em Brasília, o mesmo setor onde meu pai atuava. A primeira reação foi negar. Eu não queria estar nem no mesmo prédio que ele. Mas um major, amigo antigo, insistiu. É só por 3 meses, disse. Você é a única com a experiência técnica para revisar as auditorias de suprimentos. Aceitei. Não por ambição, mas porque uma parte de mim, talvez a mais ferida, precisava ver de perto quem ele realmente era sem o palco, sem o aplauso, sem o uniforme engomado. Voltar a Brasília foi como atravessar um espelho. As ruas largas, os prédios frios, o ritmo de poder nos corredores, tudo me lembrava dele. No primeiro dia, ao chegar ao prédio principal, vi seu nome gravado em uma placa dourada. General Augusto Figueiredo, diretor de operações. O brilho do metal me deu náuseas. Respirei fundo. Alinhei o boné e entrei. Durante as semanas seguintes, nossas rotinas não se cruzaram. Ele sabia que eu estava ali, mas fingia que não. Eu também fingia. Nos corredores, os oficiais me olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns me tratavam com cautela, outros com falsidade. Ninguém falava abertamente sobre o jantar, mas todos sabiam. E aos poucos, percebi algo que não esperava. Havia rachaduras na imagem dele. Comentários discretos sobre contratos, viagens, gastos, relatórios que não batiam. Eu, que sempre preferi ignorar os boatos, comecei a ouvir. E ouvir, para mim, sempre foi o primeiro passo antes de agir. Numa tarde de sexta-feira, fiquei sozinha na sala de arquivos, revisando pastas antigas. O ar-condicionado zumbia. O relógio marcava quase 8 da noite,
e a maioria já havia ido embora. Abri uma gaveta e encontrei uma pasta vermelha sem identificação. Dentro havia cópias de notas fiscais, relatórios assinados, autorizações de compra e documentos com carimbos de confidencial. Li devagar, tentando entender por que aquelas páginas me davam uma sensação estranha. E então vi um nome repetido demais, uma empresa contratada em sequência para fornecimento de materiais que nunca haviam sido entregues. Todas as autorizações traziam a mesma assinatura, General Augusto Figueiredo. Fiquei parada por um tempo, olhando aquela assinatura, a mesma que um dia aparecia nos meus boletins escolares, nas autorizações de passeio, nas cartas que eu nunca recebi. Era a caligrafia dele, firme, arrogante, sem hesitação. E pela primeira vez, senti que aquela assinatura podia ser a chave para algo muito maior. Fechei a pasta, mas não a devolvi. Guardei dentro da minha mochila, com o mesmo cuidado de quem esconde um segredo. A partir dali, passei a observar mais atentamente. Cada detalhe, cada reunião, cada ordem que passava por ele. A filha indesejada, invisível, havia se tornado a sombra que ele nunca notaria. Naquela noite, quando cheguei em casa, tirei a farda e fiquei olhando minhas mãos. Elas tremiam, mas não de medo, de clareza. A humilhação tinha dado lugar à lucidez. O homem que me rejeitou em público como se eu fosse uma mancha na reputação dele, estava, na verdade, coberto por uma lama que só eu poderia ver. E pela primeira vez, não senti dor. Senti propósito. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na varanda, com a pasta sobre o colo e o som distante dos carros cortando o silêncio. Eu sabia que, a partir daquele instante, nada mais seria igual. Não se tratava mais de ferida. Era justiça. E a justiça, aprendi desde cedo, não precisa de gritos, só de tempo e paciência. Nas semanas que se seguiram, o silêncio tornou-se meu companheiro mais fiel. No ambiente militar, ele sempre foi sinal de respeito, mas naquele momento, para mim, era sobrevivência. Eu acordava antes do sol, preparava o café, vestia o uniforme e, diante do espelho, repetia o mesmo ritual de sempre. Olhar firme, coque alinhado, expressão neutra. O rosto de quem não sente nada é o melhor escudo para quem carrega o peso de sentir demais. No quartel, ninguém falava comigo mais do que o necessário. Não era hostilidade, era cautela. A filha do general estava de volta, e ninguém sabia se devia tratá-la como uma extensão do poder dele ou como um lembrete do escândalo silencioso do jantar. Em um ambiente onde hierarquia é religião, ser a filha de um ídolo com rachaduras era o mesmo que ser uma granada com o pino solto. Todos olhavam, mas ninguém chegava perto. E eu gostava assim. Passei a dividir meus dias entre planilhas e relatórios. O trabalho no setor administrativo me dava acesso a arquivos que poucos oficiais viam. Eu me movia como uma sombra, recolhendo documentos, anotando números, cruzando informações. Cada página que eu lia, cada assinatura que eu reconhecia, era mais uma peça de um quebra-cabeça, que aos poucos desenhava uma imagem terrível. Contratos superfaturados, compras inexistentes, empresas de fachada ligadas a conhecidos do meu pai. Era uma teia, e ele estava no centro. Às vezes, pensava em confrontá-lo. Imaginava olhar nos olhos dele e perguntar: valeu a pena? Mas sempre que essa ideia surgia, a lembrança do jantar voltava. O riso dele, o desprezo, o olhar altivo diante de dezenas de pessoas. E então eu entendia. Não havia mais diálogo possível. Ele tinha declarado guerra. Eu apenas ainda não havia respondido. Durante as longas horas na sala de arquivo, desenvolvi uma habilidade que nenhum treinamento militar ensina: a de observar o invisível. Comecei a perceber os padrões de comportamento de quem o cercava. O major que desviava o olhar quando falávamos do orçamento, o capitão que sempre evitava assinar qualquer coisa diretamente, o coronel que parecia saber mais do que dizia, e no meio disso, o silêncio absoluto do meu pai. Ele continuava cumprindo sua rotina como se nada existisse fora da bolha de prestígio que o protegia. Eu o via nos corredores. Passava por mim sem um aceno, como se eu fosse parte do mobiliário. E, de certa forma, eu era. Invisível. Mas o silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde as coisas amadurecem. E o que amadurecia em mim era perigoso. Em uma tarde abafada de outubro, o chefe imediato do setor, o coronel Barros, aproximou-se da minha mesa. Tenente Figueiredo,
Disse com aquele tom burocrático que antecede problemas. Preciso que você revise os relatórios de abastecimento dos últimos 3 meses. O general pediu uma revisão geral antes da auditoria do ministério. Assenti sem levantar os olhos. A pasta chegou horas depois, e o que encontrei ali fez o ar da sala ficar pesado. Notas de combustível para veículos que não existiam mais, ordens de compra duplicadas, e novamente a assinatura dele. O mesmo traço seguro, o mesmo carimbo, as mesmas datas que batiam com movimentações financeiras de uma empresa que eu já havia visto antes. A tal fornecedora de materiais táticos que, segundo os registros, nunca entregara sequer um parafuso. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório, sozinha. O corredor estava vazio. O som do ar-condicionado misturava-se ao zumbido das luzes fluorescentes. Copiei cada documento, digitalizei, gravei tudo em um pendrive que escondi dentro do forro da bolsa. O gesto foi automático, quase instintivo, como quem sabe que está atravessando uma linha sem retorno. No caminho de volta para casa, o rádio do carro tocava uma marcha militar antiga, daquelas que costumam inspirar orgulho. Eu desliguei. Orgulho não era mais o que eu sentia. Era outra coisa, uma mistura de calma e fúria, de justiça e luto. A constatação de que o homem que me chamara de vergonha carregava nos ombros uma farda manchada. Na base, a rotina seguiu como se nada tivesse acontecido. As manhãs de formatura, as revistas de tropa, o som ritmado das botas no pátio. Eu observava tudo em silêncio, como se estivesse num teatro ensaiado demais. O exército sempre me ensinou que a honra é a espinha dorsal de um soldado. Mas o que acontece quando essa espinha é corroída por dentro? Certa tarde, durante uma inspeção, ouvi 2 sargentos comentando sobre um contrato estranho vindo de cima. Fingiram não me ver. Eu continuei andando, mas aquele fragmento confirmou o que eu já sabia. O murmúrio estava se espalhando. As rachaduras que eu via nos papéis agora ecoavam nas vozes baixas. Era questão de tempo até que alguém ligasse os pontos. No fim de um expediente, quando eu já estava prestes a sair, encontrei sobre minha mesa um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma única folha, uma cópia de um e-mail antigo, trocado entre o gabinete do meu pai e um fornecedor. No rodapé, uma frase destacada em vermelho. Conforme combinado, o repasse será feito por fora, como das outras vezes. Nenhuma assinatura, mas o e-mail partira de um domínio oficial. Fiquei olhando para aquela linha por minutos. Não havia mais dúvida. O que eu tinha em mãos não era apenas um conjunto de irregularidades. Era corrupção pura. Nos dias seguintes, continuei meu trabalho normalmente, sem deixar transparecer nada. Cumpria horários, participava de reuniões, redigia relatórios. Por fora, era a tenente disciplinada de sempre. Por dentro, a filha que ele tentou apagar se tornava a maior ameaça que ele já enfrentara. À noite, comecei a organizar o material. Usei um caderno simples de capa preta, sem identificação. Nele, anotei cada detalhe. Datas, valores, nomes. Criei um sistema de códigos, conectando tudo às cópias digitais. Chamei aquilo mentalmente de dossiê da verdade. Era como montar uma operação clandestina dentro da própria instituição. E, ironicamente, era a coisa mais ética que eu já havia feito. Certa madrugada, enquanto revisava os documentos na cozinha, o telefone vibrou. Era um número restrito. Atendi. A voz do outro lado era fria, impessoal. Tenente Figueiredo? Sim. Um aviso. Às vezes, quem tenta limpar o terreno acaba sendo enterrado junto. A ligação caiu. Fiquei parada, o coração batendo forte, tentando processar o que acabara de ouvir. Não havia dúvida. Alguém sabia. Mas quem? O círculo de confiança do meu pai era pequeno, e se estavam me observando, significava que o medo já havia começado a mudar de lado. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Caminhei até a janela do meu gabinete e observei o pátio sendo preenchido por soldados marchando em formação. Aquele som ritmado de botas batendo no chão, que sempre me inspirou disciplina, agora soava como um lembrete de que o sistema inteiro marchava em torno de uma farsa. E no meio de tudo, lá estava eu, a peça que ninguém esperava mover. Meu pai, durante todo esse tempo, continuava sua rotina pública impecável. Entrevistas, reuniões, solenidades. Era elogiado nos jornais, citado em reportagens sobre
exemplo de liderança e integridade. Eu assistia a tudo em silêncio, como quem observa uma peça de teatro sabendo que, atrás do cenário, há uma rachadura prestes a ruir. Foi nessa fase que comecei a entender o verdadeiro significado de comando. Ele sempre me ensinou que comandar era fazer-se temer. Mas eu estava aprendendo que o verdadeiro poder é o silêncio estratégico, o tipo de silêncio que carrega a certeza de que o inimigo não tem ideia de que está cercado. Em uma das noites em que o trabalho se estendeu além do expediente, ouvi os passos dele no corredor. Reconheceria aquele som em qualquer lugar, cadenciado, firme, impaciente. Ele parou na porta do meu gabinete, olhou brevemente e disse apenas: "Não deixe o passado te distrair do dever." Não esperei resposta. Ele já havia ido embora. Mas aquela frase me fez entender algo. Ele sentia. Podia fingir indiferença, mas no fundo, sabia que eu o estava observando. E o medo, para homens como ele, é um veneno lento. Voltei à mesa e terminei de assinar os relatórios, sem pressa. A cada assinatura eu pensava: "Você me ensinou a obedecer, pai, mas esqueceu de me ensinar o que fazer quando a ordem é injusta." Naquela noite, ao chegar em casa, olhei para o espelho e percebi que o rosto refletido não era mais o da filha que buscava a aprovação. Era o de uma oficial pronta para enfrentar o inimigo, mesmo que esse inimigo tivesse o mesmo sangue que ela. Eu não sabia ainda, mas aquele silêncio que eu cultivava estava prestes a se tornar a arma mais letal de toda a minha carreira. Porque o verdadeiro combate não acontece no campo de batalha. Acontece dentro da alma de quem aprendeu a calar por dever. E um dia, decide falar por justiça. Com o tempo, descobri que o silêncio tem camadas. Há o silêncio que protege, o que sufoca e o que prepara. O meu já não era o de quem se cala por medo, mas o de quem observa antes de agir. A cada dia que passava, meu caderno preto, aquele onde eu registrava datas, valores e nomes, crescia como uma ferida que não podia mais ser ignorada. Os números não mentiam, as assinaturas não se contradiziam. E quanto mais eu cruzava as informações, mais claro ficava. Não era apenas um erro administrativo ou uma manobra contábil. Era um sistema inteiro de desvio, forjado sob o nome e o prestígio do general Augusto Figueiredo, o homem que, diante de todos, dissera sentir vergonha de mim. Demorei semanas até aceitar o que isso realmente significava. Durante anos, eu quis acreditar que, apesar de tudo, ele ao menos mantinha a integridade que pregava. Que o mesmo homem que me negou um abraço ainda tinha honra suficiente para merecer o respeito dos que o seguiam. Mas aquelas páginas rasgavam qualquer ilusão que restava. O general, meu pai, usava o poder não para servir, mas para se proteger. O que ele chamava de hierarquia, na prática, era uma blindagem. E o que ele chamava de honra era só verniz. Foi numa madrugada de plantão que decidi transformar tudo aquilo em algo real. Eu estava sozinha na sala de registros, o som distante dos passos dos vigias ecoando pelos corredores. Chovia lá fora, e a tempestade fazia o vidro tremer. Abri o notebook e comecei a reunir os arquivos, cada planilha, cada e-mail, cada documento escaneado. Organizei por datas, por lotes, por valores. Coloquei títulos, legendas, códigos. Não era mais uma coleção de provas. Era um dossiê. Quando percebi o que tinha em mãos, senti medo. Não de ser descoberta, mas daquilo que viria depois. Eu sabia que, ao abrir aquela porta, não haveria volta. O exército é um mundo que não perdoa quem expõe os próprios alicerces. E eu seria vista não como filha, nem como oficial, mas como traidora. Mesmo assim continuei, porque há momentos em que a consciência pesa mais do que qualquer insígnia. Comecei a buscar confirmação das irregularidades por fora. Fiz o que qualquer militar disciplinada faria. Segui o protocolo, mas à minha maneira. Pesquisei as empresas envolvidas, verifiquei CNPJs, endereços, funcionários. Descobri que várias sequer existiam. Eram fantasmas, criadas por laranjas que, em alguns casos, recebiam depósitos diretos do gabinete do meu pai. Criei pastas, anexei prints, fotos, recibos. Cada vez que um novo dado se encaixava, sentia uma mistura de repulsa e alívio. Era como se, enfim, a verdade começasse a respirar. Durante o expediente,
Mantinha a expressão serena, cumpria ordens, respondia a e-mails, participava de reuniões. Mas nas entrelinhas havia uma nova rotina secreta. Eu chegava antes de todos, saía depois de todos e deixava cópias criptografadas do dossiê em 3 lugares diferentes. Um pendrive escondido num compartimento de metal dentro do armário do vestiário, outro na casa de uma colega de confiança que não fazia ideia do que guardava, e um terceiro que enviei para uma conta de e-mail anônima fora dos servidores do exército. A prudência, aprendi, é a primeira forma de coragem. Numa manhã, recebi uma convocação para acompanhar uma reunião no gabinete do general. O protocolo exigia que eu fizesse uma apresentação sobre controle de gastos no setor de suprimentos. Quando li o nome dele no topo da agenda, senti um frio na espinha. O encontro estava marcado para o dia seguinte. Passei a noite acordada, revisando slides e simulando respostas. Mas o que me tirava o sono não era a reunião em si. Era a ideia de ter que olhar para ele sabendo o que eu sabia. O gabinete dele ficava no último andar, com vista para a esplanada. As paredes cobertas por fotografias e certificados, o retrato oficial com o presidente, as medalhas emolduradas, o mapa do país em tamanho ampliado. Quando entrei, ele não me olhou de imediato. Continuou assinando papéis, indiferente, como sempre. Esperei em silêncio, imóvel. Minutos depois, ele ergueu os olhos e disse sem emoção: "Vejo que voltou a trabalhar direito. Achei que fosse pedir transferência." "Estou cumprindo minha função, senhor", respondi. Ele fez um gesto seco com a mão, mandando que eu prosseguisse com a apresentação. Enquanto eu falava, projetando os gráficos e relatórios no telão, observei o olhar dele. Nada escapava, mas também nada era reconhecido. Cada dado que eu mostrava, cada valor que explicava, era uma pequena provocação que só eu entendia. Quando terminei, ele apenas disse: "Preciso dos relatórios completos na segunda-feira. Pessoais, não repassados. Prefiro revisar tudo com meus próprios olhos." Assenti, mas dentro de mim, uma ideia começou a crescer. Se ele queria revisar, então eu lhe daria algo para revisar. Algo que o fizesse olhar para as próprias falhas sem perceber. Passei o fim de semana inteiro reescrevendo os relatórios. Adicionei de forma sutil referências cruzadas, números duplicados, pequenas contradições que só quem conhecia os bastidores notaria. Eram iscas, cuidadosamente posicionadas para medir a reação dele. Quando entreguei os documentos na segunda de manhã, ele recebeu sem levantar os olhos. 3 dias depois, recebi um e-mail automático do setor jurídico. Solicitamos esclarecimentos sobre divergências nos relatórios de suprimentos enviados pelo gabinete do general Figueiredo. As iscas haviam funcionado. A partir daí, tudo se acelerou. O exército é uma máquina lenta, mas quando o rumor de irregularidade surge entre oficiais de alta patente, o sistema se move, não por moralidade, mas por autoproteção. Eu via a tensão aumentar pelos corredores. Pessoas cochichavam. Reuniões eram marcadas às pressas, e pela primeira vez em muitos anos, meu pai evitava aparições públicas. Foi nesse período que recebi uma mensagem cifrada de um contato da corregedoria, alguém que eu havia conhecido anos antes em um curso de auditoria. O texto dizia apenas: "Se tiver algo a mostrar, este é o momento. O sigilo é garantido." Fiquei parada olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Era como uma ponte sendo lançada sobre um abismo. Respirei fundo e, pela primeira vez em meses, senti que o medo começava a mudar de lado. Naquela mesma noite, enviei o dossiê completo. Usei um servidor seguro, criptografado, sem remetente identificável. No corpo do e-mail escrevi apenas uma frase: "Às vezes, a honra precisa ser salva das mãos de quem a corrompeu." Apertei enviar e fechei o notebook. Não chorei, não tremi, não senti culpa. Senti paz. Os dias seguintes foram de espera. Nada acontecia, mas tudo parecia prestes a acontecer. O general continuava indo ao trabalho, cumprindo a rotina, sorrindo em eventos. Mas algo nele havia mudado. Um leve atraso nos passos, um olhar desconfiado nos corredores. Talvez pressentisse que o cerco se fechava. Certa manhã, ao chegar ao prédio, vi 2 auditores externos subindo as escadas com pastas e laptops. Ninguém comentou nada, mas o clima pesou. À tarde, a notícia se espalhou em silêncio.
Uma inspeção extraordinária havia sido instaurada. Eu continuei meu trabalho, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Quando passei por ele no corredor, ele apenas me olhou de relance. Por um segundo, tive a impressão de que aquele olhar, antes altivo e seguro, continha algo novo. Medo. Naquela noite em casa, abri o caderno preto pela última vez. Reli todas as anotações, todos os detalhes. Risquei uma linha grossa sobre a última página e escrevi: entregue. Fechei o caderno. Guardei-o dentro de uma caixa de metal e o coloquei no alto do armário. Era o fim de uma etapa, mas a verdadeira guerra ainda estava por vir. Eu sabia que, dentro do exército, nada é esquecido, apenas adiado. E o homem que um dia me negou um abraço, agora sentiria o peso de um toque que ele jamais imaginou. O toque frio da verdade batendo à sua porta. Quando a auditoria começou, o prédio inteiro pareceu mudar de respiração. Os passos ficaram mais rápidos, as conversas mais curtas, os cumprimentos mais frios. Aquela atmosfera de disciplina e previsibilidade que sempre dominava os corredores da diretoria de operações foi substituída por uma tensão quase palpável, como se o ar estivesse cheio de perguntas não ditas. Os auditores, homens e mulheres de terno cinza e olhares técnicos, caminhavam entre os gabinetes com pranchetas e tablets, recolhendo documentos, requisitando assinaturas, pedindo explicações. E no centro disso tudo, como um rei cercado em seu próprio castelo, estava ele. Nos primeiros dias, meu pai manteve a postura que sempre cultivou, altiva, inatingível, a expressão impassível de quem acredita que o mundo gira na cadência de suas ordens. Ele cumprimentava os auditores, sorria com a segurança de quem sabe o peso das estrelas no ombro. Mas eu o conhecia. Bastava observar as pequenas falhas, o leve tremor na mão ao segurar o café, o atraso em responder perguntas simples, o olhar perdido por frações de segundo quando alguém mencionava procedimentos financeiros. O general Augusto Figueiredo começava a perceber que sua couraça tinha rachaduras e que o inimigo estava dentro das próprias muralhas. Eu assistia de longe, em silêncio. Não participava de nenhuma reunião diretamente ligada à má auditoria, mas ouvia o suficiente para entender o rumo das coisas. O dossiê que eu enviara havia sido o estopim. A auditoria interna havia sido aberta com base em denúncia anônima contendo provas documentais robustas. As palavras exatas do relatório inicial, que circulou entre os departamentos superiores, chegaram a mim por um capitão de confiança, e com elas, a confirmação de que o jogo havia começado. Durante uma semana inteira, os auditores mergulharam nos arquivos, vasculharam contratos, notas fiscais, transferências bancárias. O que antes era apenas suspeita começou a se tornar evidência. Números que não fechavam, empresas inexistentes, assinaturas sem registro. A teia estava se revelando diante de todos, e cada fio apontava para o mesmo centro, o gabinete do general. Nos corredores, as conversas mudaram de tom. Antes, o nome dele era sinônimo de reverência. Agora, era sussurrado com cautela. Você viu o que encontraram? Disseram que tem coisa séria. Ninguém é intocável. O exército é um organismo vivo, e quando ele pressente fraqueza, reage. Não com compaixão, mas com distanciamento. Os mesmos que batiam continência com orgulho, agora evitavam olhar o general nos olhos. Eu me mantinha na rotina, como sempre. Chegava cedo, cumpria tarefas, respondia relatórios. O mais irônico era que, no meio da tempestade, ninguém suspeitava de mim. Talvez por ser mulher, talvez por ser a filha desdenhada. Ninguém imagina que a sombra desprezada é a que observa mais de perto. Numa quinta-feira, fui chamada à sala do coronel Barros, meu superior imediato. Ele parecia tenso. A porta estava entreaberta e uma pasta repousava sobre a mesa. Assim que entrei, ele a fechou e disse: Baixo. Tenente, você trabalhou diretamente na revisão dos contratos dos últimos meses, certo? Assenti. Então é importante que saiba que a situação é delicada. O general está sob análise direta do comando. A pausa dele foi longa demais. E há quem diga que alguém de dentro iniciou isso. Senti o coração acelerar, mas mantive o rosto neutro. Acredito que quem quer que tenha feito, coronel, apenas cumpriu o dever. Ele me olhou por um instante, um olhar que misturava respeito e cautela, e apenas respondeu: Pois é,
Às vezes cumprir o dever tem preço. Saí da sala com as mãos frias. Não era ameaça, era aviso. Eu sabia que, dentro daquela estrutura, ninguém expõe um general sem se tornar alvo. E ainda assim, não me arrependi. Pelo contrário, uma estranha serenidade me acompanhava. Nos dias seguintes, começaram os interrogatórios formais. Oficiais e civis eram chamados para prestar esclarecimentos. Documentos desapareciam de gavetas, versões se contradiziam. A verdade, como um vírus, se espalhava mesmo entre os que tentavam contê-la. O próprio gabinete do general foi lacrado para a perícia, e esse foi o momento em que percebi o quanto o poder é frágil quando depende da ilusão de controle. Vi-o passar pelo corredor, ladeado por 2 auditores e um assessor jurídico. O passo ainda era firme, mas havia algo diferente. O silêncio em volta dele não era mais de respeito, e sim de medo. No final daquela tarde, encontrei sobre minha mesa uma carta sem remetente. O papel timbrado da Diretoria de Comunicação Militar trazia apenas uma frase escrita à mão. Nem todos os heróis usam farda limpa. Li e guardei. Não sabia se era aviso, apoio ou provocação. Só entendi que o círculo se estreitava. Meu pai começou a faltar a eventos. Cancelou palestras, evitou a imprensa. Boatos diziam que o comando superior o havia afastado temporariamente, por motivos de saúde. Mas eu sabia, o exército não adoece. Ele elimina discretamente o que compromete a própria imagem. À noite, em casa, eu revisava mentalmente tudo o que tinha acontecido. Às vezes me perguntava se aquilo era mesmo justiça ou apenas a filha ferida buscando equilíbrio. Mas sempre que essa dúvida aparecia, eu lembrava das palavras dele no jantar. Você me envergonha. E pensava em quantas pessoas, quantos soldados, quantos cidadãos haviam sido enganados por aquela farsa de retidão. O que eu estava fazendo não era vingança, era purificação. Certo dia, fui chamada ao gabinete de um general do alto comando, um homem que sempre havia demonstrado respeito por mim. Ele me recebeu com cordialidade, mas sem sorrisos. Tenente Figueiredo, estamos em fase final da auditoria. Seu nome aparece como responsável por alguns relatórios cruciais. Sim, senhor. Você tem algo a declarar sobre os processos que passaram por sua mesa? Tudo foi revisado conforme as normas, senhor. Ele me observou longamente. Depois, disse algo que nunca esqueci. Seu pai sempre acreditou que o exército se sustentava na força dos homens. Talvez ele precise aprender que, às vezes, são as mulheres que mantêm a estrutura em pé. Saí da sala sem dizer nada, mas por dentro tremia. Não de medo, de confirmação. Alguém lá dentro sabia o que eu havia feito. E por algum motivo, não queria me silenciar. No final daquele mês, o relatório da auditoria foi concluído. Um documento de quase 200 páginas, encaminhado diretamente ao Ministério da Defesa. Eu não tive acesso direto, mas trechos começaram a circular extraoficialmente. O conteúdo era devastador. Superfaturamento, fraude em licitações, uso indevido de verba pública. O nome do general figurava em quase todas as páginas, e com ele, o colapso de uma reputação construída em 40 anos de farda. A notícia caiu como uma bomba. Jornais começaram a publicar notas discretas, sem nomes, apenas mencionando um alto oficial investigado por corrupção e desvio de verba. Dentro do exército, era o equivalente a um terremoto. O comando iniciou um inquérito disciplinar. Meu pai foi oficialmente afastado para colaborar com as investigações. No dia em que isso aconteceu, eu estava no pátio, supervisionando um treinamento. O sol de Brasília ardia, e o som das vozes dos soldados ecoava ritmado. Um capitão se aproximou. Entregou-me um bilhete. O general pediu para vê-la. Urgente. Fui até ele no mesmo prédio onde tudo havia começado. A sala estava vazia, as paredes nuas, as medalhas já retiradas da estante. Ele estava sentado atrás da mesa, o uniforme ainda impecável, mas o rosto mais velho, cansado. Quando entrei, ele não levantou os olhos. Então é assim, disse, sem emoção. Depois de tudo, você me retribui com isso. Fiquei em silêncio. Ele me olhou e havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de raiva e algo próximo de espanto. Sempre achei que seu silêncio era covardia,
Agora vejo que era cálculo. A voz dele tremia levemente. O que você quer, afinal? Respirei fundo. Eu quero o mesmo que o senhor sempre disse defender. Verdade e honra. Ele sorriu, amargo. Honra não existe sem poder. Não, pai. Poder não existe sem vergonha. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois desviou o olhar. A conversa terminou ali. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto atravessava o estacionamento deserto da base, senti o vento gelado bater no rosto e entendi que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. A filha humilhada no jantar havia morrido ali. Em seu lugar, restava uma mulher que aprendeu que por trás de toda a farda existe um ser humano e que alguns escondem monstros. O general Augusto Figueiredo perderia muito mais do que o cargo. Ele perderia o mito, porque no fim, toda farsa depende de aplausos, e eu havia arrancado o público. Nos dias que seguiram a queda do meu pai, o silêncio voltou a ser o som dominante da minha vida, mas agora ele tinha outro peso. Não mais o silêncio da humilhação, e sim o da consequência. Eu acordava com a mesma pontualidade de sempre, tomava café no mesmo copo metálico, vestia a mesma farda impecável. Porém, cada movimento carregava a consciência de que algo irreversível havia acontecido. O general Augusto Figueiredo, o homem que durante décadas comandou pelo medo, fora derrubado não por um inimigo estrangeiro, mas por sua própria filha. E mesmo que ninguém soubesse oficialmente disso, eu sabia. E essa verdade, por si só, bastava para me deixar acordada à noite. No quartel, o clima era estranho, quase surreal. Ninguém falava diretamente sobre o caso, mas o nome dele pairava sobre o ar como uma sombra que ainda não havia se dissipado. As pessoas me observavam com curiosidade disfarçada, tentando entender como eu permanecia tão serena. Havia quem me olhasse com respeito, e havia também quem me olhasse com medo. Nenhum deles estava errado, porque naquele ponto, até eu começava a temer o que me tornara. A investigação interna evoluiu rápido. Em poucas semanas, a comissão concluiu que o general cometera atos incompatíveis com os valores e princípios da força. As palavras eram técnicas, mas o significado era devastador. Ele seria submetido a um conselho de justificação, o processo disciplinar mais severo dentro do Exército, reservado apenas aos casos em que a própria honra de um oficial é posta em xeque. Era a sentença que nenhum militar deseja ouvir. Eu li a portaria de instauração no Diário Oficial como quem lê um epitáfio. Apesar de tudo, não senti vitória. Senti um vazio que nem o mais frio dos silêncios conseguia preencher. A cada nova notícia sobre o caso, eu pensava em minha mãe, na mulher que ele perdeu tão cedo e que de algum modo ainda vivia em mim. Será que ela teria aprovado o que eu fiz? Ou me veria como uma filha que destruiu o próprio pai? As perguntas me rondavam, mas nenhuma resposta me trouxe paz. O que mais me atormentava, porém, era a forma como ele reagia. Nenhuma tentativa de defesa pública, nenhuma entrevista, nenhum gesto de autocomiseração. O mesmo homem que um dia gritou que preferia abraçar um mendigo, agora se calava diante do próprio desmoronamento. Era como se estivesse me desafiando uma última vez. Quem suportaria o peso do silêncio por mais tempo? Certa manhã, o coronel Barros me chamou à sala dele. Trazia um envelope pardo e uma expressão que misturava preocupação e cumplicidade. Tenente, recebi um memorando da corregedoria, disse. Eles encerraram a parte principal da investigação. Seu pai será reformado compulsoriamente. Eu apenas assenti. Há mais uma coisa, ele acrescentou. Alguns superiores acreditam que você deveria solicitar transferência. Brasília ficou pequena demais. Guardei o envelope na pasta e respondi com calma. Pequena demais ou transparente demais? Ele sorriu de leve, um sorriso cansado de quem já viu muitos soldados se perderem na própria retidão. Às vezes, as duas coisas são iguais. Saí dali sabendo que ele tinha razão. Brasília, com suas avenidas largas e fachadas de vidro, é uma cidade que esconde mais do que revela. E eu, naquele momento, era um espelho que refletia o que todos fingiam não ver. Decidi tirar alguns dias de licença. Não era fuga, era estratégia. Precisava de distância para pensar, reorganizar o campo de batalha dentro da minha própria mente. Viajei para o interior de Minas,
para uma pequena cidade onde minha mãe nasceu. O lugar era simples, silencioso, com ruas de pedra e uma igreja que tocava o sino ao amanhecer. Hospedei-me numa pousada discreta, sem uniforme, sem título, sem sobrenome. Nos primeiros dias, dormi pouco e pensei demais. O corpo ainda obedecia à rotina militar. Acordava antes das 5, fazia exercícios, preparava café preto. Mas aos poucos, o som do quartel foi sendo substituído pelo canto dos pássaros e o ar tenso de Brasília deu lugar ao cheiro de terra molhada. Foi ali, entre a névoa da serra e o barulho distante do rio, que eu percebi o tamanho do buraco que a guerra havia deixado. As pessoas me perguntavam de onde eu vinha, e eu respondia apenas: do exército. Ninguém fazia mais perguntas. O anonimato era o descanso que eu não sabia que precisava. Certa tarde, sentei-me à beira do rio com um caderno novo, de capa azul. Comecei a escrever, não relatórios, não códigos, mas lembranças. A primeira vez que ouvi meu pai chamar um soldado de filho e depois ignorar a própria filha. O dia em que ele me ensinou a marchar e eu achava que aquilo era amor. A noite em que ele disse que honra é não se curvar diante de ninguém. E eu só entendi o verdadeiro sentido dessa frase anos depois, quando precisei não me curvar diante dele. Cada linha escrita era um fragmento que eu tirava de dentro de mim, como quem remove estilhaços de vidro. Foi nesse processo que o plano começou a se formar, não de vingança, mas de reparação. Eu sabia que ele não seria punido de verdade. O conselho poderia retirá-lo do serviço ativo, caçar suas medalhas, mas nunca apagaria o nome dele das histórias oficiais. O sistema é feito para proteger seus próprios fantasmas, e eu não podia permitir que o legado dele continuasse como um exemplo distorcido de glória. Se ele havia usado a farda para esconder corrupção, eu usaria a minha para restaurar o sentido da palavra honra. Voltei a Brasília antes do fim da licença. Pedi minha transferência para a Escola de Formação de Sargentos em Três Corações. Argumentei que queria contribuir na instrução de novas turmas. Foi aprovada sem resistência, talvez alívio para muitos. Antes de partir, passei uma última vez pelo gabinete esvaziado do meu pai. A sala estava em silêncio, o ar carregado de lembranças que não me pertenciam mais. As prateleiras vazias deixavam marcas retangulares mais claras nas paredes, como fantasmas de medalhas arrancadas. Sobre a mesa, apenas um porta-retratos virado para baixo. Virei-o com cuidado. Era uma foto antiga. Ele, minha mãe e eu, em um piquenique à beira do lago Paranoá. Eu devia ter uns 8 anos. Ele sorria. Um sorriso raro, sem pose, sem autoridade. Por um instante, senti vontade de guardar a foto. Mas logo percebi que não precisava. O passado não precisa ser apagado, apenas entendido. Deixei o porta-retratos no lugar e saí. A viagem até Três Corações foi longa e silenciosa. As paisagens passavam pela janela como um filme que não me pertencia mais. Quando cheguei à nova base, senti o cheiro do campo misturado ao som das formaturas. O ambiente era diferente, mais humano, mais próximo. Ali, ninguém me olhava como a filha de um general. Eu era apenas a Tenente Figueiredo, a oficial responsável por treinar disciplina e liderança. Os primeiros meses foram de adaptação. Ensinar jovens soldados me trouxe algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito. Ver o brilho nos olhos deles, a confiança no uniforme, a crença sincera em palavras como honra e dever, me lembrava da garota que eu fui antes de me tornar uma sombra. Eu não podia devolver o passado, mas podia evitar que ele se repetisse. Ainda assim, à noite, as memórias voltavam. As palavras dele, o olhar de desprezo, a sala vazia, eram cicatrizes que eu não podia apagar, apenas carregar com dignidade. E foi carregando essas cicatrizes que tomei a decisão final. Escreveria um relatório completo sobre todo o caso, não para as autoridades, mas para a história. Um documento destinado à transparência e à verdade. Comecei a redigir nos fins de semana, em silêncio, sem pressa. Descrevi tudo com precisão cirúrgica. As datas, os contratos, as descobertas, as reações. Não havia espaço para ressentimento, apenas fatos. Chamei o documento de Memórias de Farda. Era ao mesmo tempo confissão e prova, ferida
e remédio. Quando terminei, imprimi 2 cópias. Uma guardei comigo. A outra, lacrei em envelope selado e enviei anonimamente ao Arquivo Histórico do Exército, acompanhada de uma nota simples. A verdade não desaparece, apenas espera o momento certo para ser lida. Enquanto caminhava de volta à base, senti o vento frio cortar o rosto e pela primeira vez em muito tempo, percebi que não sentia raiva. O medo, a dor, a vergonha, tudo havia se transformado em outra coisa. Serenidade. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Não para destruir um homem, mas para libertar uma história. No fim, entendi que a honra que ele perdeu não era a mesma que eu carregava. A dele era um escudo. A minha, uma cicatriz. E ambas contavam, de formas opostas, a mesma verdade. Quem vive de aparência um dia é derrotado pela transparência. Eu sempre soube que o dia chegaria. Desde o momento em que apertei enviar naquele e-mail com o dossiê, uma parte de mim entendeu que havia iniciado uma contagem regressiva. Só não imaginava que o som da queda seria tão silencioso, porque quando um império desmorona, não é com explosões, é com estalos quase imperceptíveis, que só quem construiu por dentro consegue reconhecer. Na manhã em que tudo aconteceu, o céu de 3 Corações amanheceu coberto por uma névoa espessa, o tipo de neblina que engole sons e distorce distâncias. Eu havia acabado de sair da instrução de marcha, as botas cobertas de poeira vermelha, o corpo exausto, quando o capitão de comunicações se aproximou correndo. Ele trazia um celular na mão, o rosto pálido. "Tenente, está em todos os canais", disse sem fôlego. Peguei o aparelho. Na tela, uma manchete em letras frias. General Augusto Figueiredo é indiciado por corrupção e uso indevido de verba pública. Conselho Militar recomenda cassação de honras e pensão proporcional. Por um instante, o tempo parou. Li e reli a notícia. O nome dele, as palavras indiciado e corrupção, lado a lado, como 2 granadas detonando no mesmo ponto. Senti o chão sumir por meio segundo, mas logo o corpo reagiu com a disciplina que anos de treinamento imprimem. Devolvi o celular, agradeci com um aceno e entrei na minha sala. Fechei a porta devagar, sentei na cadeira e fiquei olhando o nada. O ventilador girava lento, o som monótono preenchendo o silêncio. A notícia se espalharia rápido. Em poucas horas, a queda dele seria tema de conversas em refeitórios, salas de comando, bares de oficiais. Em menos de um dia, jornais nacionais estariam repetindo o nome que um dia fora sinônimo de honra e força. E em algum ponto de Brasília, o homem que me chamou de vergonha estaria diante de câmeras e advogados, tentando recompor uma dignidade que não existia mais. Não senti alegria. Seria mentir dizer que senti alívio. O que eu senti foi algo mais pesado e ao mesmo tempo mais puro. A confirmação inevitável de que a verdade é uma força que não se controla. Você pode tentar escondê-la, abafá-la, ameaçá-la, mas ela espera, paciente, o momento certo de se vingar. Horas depois, o telefone da base tocou. Era o coronel responsável pela escola de sargentos. "Tenente, lamento ser eu a informar. Seu pai foi detido preventivamente." As palavras vieram firmes, profissionais, sem traço de emoção. O exército decidiu cumprir o protocolo integral. Retirada de insígnias, revisão de honrarias, bloqueio de acesso. Agradeci, como se ele estivesse me falando de outro homem, um nome distante. "Compreendido, senhor." Desliguei e fiquei ali, imóvel por longos minutos. E então, algo curioso aconteceu. Em vez de desabar, senti uma calma quase anormal. Era como se, pela primeira vez, o ar ao meu redor tivesse se purificado. O peso que me acompanhava desde o jantar, desde aquele abraço negado, começava a se dissolver. A justiça não precisava de testemunhas para existir. Bastava o silêncio que se segue à queda. Ainda assim, no fundo, havia um resquício de dor. Porque por mais que eu negasse, uma parte de mim ainda carregava a filha que queria ouvir um "me desculpa". Essa parte era teimosa, ingênua, e insistia em me lembrar de coisas que eu preferia esquecer. O piquenique, a voz dele ensinando a marchar, o cheiro do café nas manhãs de domingo quando minha mãe ainda estava viva.
É estranho como a memória escolhe não cooperar nas horas em que mais precisamos de frieza. No dia seguinte, as manchetes já eram implacáveis. General símbolo de disciplina é acusado de fraude milionária. Herói de farda. Vilão de gabinete. De pai da honra a réu da vergonha. O país inteiro comentava. E, inevitavelmente, o meu nome começou a aparecer nas entrelinhas. Não oficialmente, mas em tons de especulação. Fontes ligadas à auditoria interna indicam possível envolvimento de familiar na denúncia. Li aquilo e soube que minha invisibilidade havia acabado. Na base, os olhares mudaram. Havia admiração em alguns, desconforto em outros. Para muitos, eu era a oficial que teve coragem de enfrentar o próprio pai. Para outros, eu era a filha que traiu a hierarquia. As duas versões circulavam como rumores em lados opostos do mesmo espelho. Eu não desmenti nenhuma. Alguns dias depois, fui chamada à sala do comandante da escola. Um homem de voz grave e olhar cansado, veterano de várias missões. Quando entrei, ele me mandou sentar. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando-me como quem avalia não a soldado, mas o ser humano atrás do uniforme. Sei que não é fácil, tenente. Disse, enfim. O que fez exige mais coragem do que qualquer batalha em campo. Mas quero que entenda uma coisa. Dentro destas paredes, sua função é ensinar disciplina, não carregar culpas. Assenti. Sim, senhor. Ele inclinou-se um pouco à frente. E se alguém ousar desrespeitá-la por isso, vai responder a mim. Está claro? Está claro, senhor. Ele deu um leve aceno. Pode se retirar, tenente. E mantenha a cabeça erguida. Saí da sala com a sensação de que, pela primeira vez, alguém via a mulher por trás da patente. Não a filha, não a denunciante, apenas a oficial. Foi libertador. Naquela noite, de volta ao alojamento, sentei na cama e liguei o rádio portátil que eu trazia desde a AMAN. Era o mesmo que eu ouvia nas madrugadas de estudo, quando sonhava em ser reconhecida. O locutor lia as notícias da capital, e entre elas, mencionou de passagem. O Ministério Público Militar informou que o general Augusto Figueiredo permanecerá sob custódia enquanto aguarda julgamento. O exército confirmou o afastamento definitivo do oficial. Fechei os olhos. A voz dele parecia distante, filtrada por camadas de tempo e de dor. A queda estava consumada. Ele perderia o posto, as medalhas, o título, a aposentadoria integral. E mais do que tudo, perderia o olhar admirado de um país que o chamava de exemplo. Mas o destino, como aprendi ao longo da vida, nunca é simples. 3 dias depois, recebi um envelope. O remetente, Augusto Figueiredo. O papel era grosso, timbrado, e o conteúdo, breve. Uma única folha, escrita à mão. Você venceu. Espero que saiba o que custou. Às vezes, destruir um homem é mais fácil do que viver com o que sobra dele. Pai. Li a carta várias vezes. Não havia pedido de perdão, não havia arrependimento, apenas a tentativa de inverter o fardo, como se mesmo derrotado, ele ainda tentasse comandar o significado da própria ruína. Dobrei o papel e guardei na gaveta, não por apego, mas porque percebi que não precisava respondê-lo. A ausência da resposta seria, como sempre foi, minha melhor arma. Nos dias seguintes, os jornalistas começaram a cercar a base. Queriam entrevistas, depoimentos, manchetes. Eu não dei nenhuma. Permaneci em silêncio, cumprindo minhas funções, supervisionando cadetes, revisando relatórios. O mundo inteiro parecia querer que eu dissesse algo, que explicasse, que justificasse. Mas o que há para explicar quando a verdade já está escancarada? O julgamento dele foi marcado para o mês seguinte, e pela primeira vez, decidi que não iria. Não por desdém, mas por autopreservação. Passei aquele dia em silêncio, patrulhando o campo de treinamento, ouvindo o som das botas batendo no chão em compasso perfeito. Cada passo deles era um lembrete de que a disciplina não é sobre obedecer ordens, e sim sobre ter controle sobre si mesmo. Quando o sol começou a cair, o capitão de comunicações me encontrou novamente. Ele trazia um tablet, a expressão contida. Tenente, o julgamento terminou, disse. Mostrou-me a tela. A manchete era simples. Conselho Militar declara perda de posto e patente do general Augusto Figueiredo. Nome será removido do quadro de honra. Respirei fundo. Olhei para o horizonte e não disse nada. O vento soprava frio, levantando poeira vermelha ao redor das bandeiras.
Pela primeira vez desde o jantar, desde aquele abraço negado, senti que a ferida finalmente cicatrizava. Não porque ele havia caído, mas porque eu, enfim, havia parado de esperar que ele se levantasse. Aquela noite, escrevi em meu caderno azul: a queda não foi dele, foi do mito que eu carregava. E fechei a capa com firmeza, porque o verdadeiro fim de uma guerra não acontece quando o inimigo é derrotado, mas quando o soldado entende que não precisa mais lutar. Depois da cassação oficial, a presença dele desapareceu do noticiário com a mesma velocidade com que havia explodido. É sempre assim. O país se alimenta de escândalos, mas esquece rápido. No entanto, dentro de mim, a história ainda ecoava. O exército seguiu seu curso. As manchetes migraram para outros generais, outros julgamentos, outras quedas, mas eu continuava acordando com o som imaginário daquela voz autoritária, o tom seco, o olhar que um dia me fez sentir pequena. A diferença é que agora, quando eu ouvia o eco dele dentro da minha cabeça, já não havia medo, havia um cansaço profundo, o tipo de exaustão que vem depois de vencer uma guerra longa demais. Passei meses em Três Corações, tentando reconstruir uma rotina que não girasse em torno do passado. As manhãs eram preenchidas por instruções, reuniões, revisões de planejamento tático. Eu mantinha a mente ocupada e o corpo firme, mas o coração seguia em território incerto. Parte de mim queria acreditar que tudo estava encerrado, que o silêncio dele seria definitivo. Mas uma parte mais realista sabia que homens como meu pai não sabem morrer em silêncio. Precisam da última palavra, o último gesto, o último comando. O reencontro não demorou tanto quanto eu imaginei. Chegou de forma discreta, como tudo o que carrega peso demais. Numa quinta-feira cinzenta, a secretária do comando avisou que havia um civil esperando por mim no portão principal. Diz que é urgente, tenente. Eu quase ignorei. Pensei que fosse um repórter, algum curioso tentando arrancar algo sobre o caso. Mas a voz dela, hesitante, entregava outra coisa. Ele pediu para não dar nome, mas disse que você vai reconhecer. Meu corpo reagiu antes da mente. Senti um frio subir pela espinha, uma tensão familiar, como nos segundos que antecedem uma missão perigosa. Caminhei até o portão, o passo firme, controlado, cada músculo em alerta. E quando o vi parado do outro lado da grade, soube que o ciclo estava se fechando. Ele estava irreconhecível, rosto abatido, sem farda, o cabelo grisalho penteado de qualquer jeito, um sobretudo simples que destoava do homem impecável que eu lembrava. Mas o olhar era o mesmo, frio, calculado, ainda tentando impor presença mesmo sem o peso das insígnias. Sabia que não fugiria de mim. Disse com aquela voz que parecia mais uma ordem do que uma frase. Eu não fujo de fantasmas, pai. Respondi. O sentinela olhou para mim aguardando instruções. Fiz um leve sinal para deixá-lo entrar. Ele passou pelo portão e caminhou ao meu lado, em silêncio, até um banco próximo ao campo de instrução. O barulho distante dos cadetes marchando parecia uma ironia perfeita. O som da disciplina ecoando, enquanto duas vidas ruíam no mesmo compasso. Sentou-se devagar, apoiando as mãos nos joelhos. Vieram me oferecer uma entrevista. Disseram que posso contar meu lado. Ele sorriu sem humor. Parece que agora todo mundo quer dar palco para a desgraça. E vai aceitar? Perguntei. Não sei. Depende do que eu quero deixar como última palavra. Ficamos em silêncio por longos segundos. O vento frio levantava poeira ao redor, e o cheiro de terra misturado ao de ferro me lembrou de quando eu era criança, sentada na arquibancada vendo-o comandar formações. O mesmo vento, o mesmo tom de voz, mas agora ele parecia menor, não pelo tamanho, mas pela ausência de poder. Você acha que venceu, não é? Ele perguntou de repente, sem me olhar. Que acabou com o homem que te humilhou. Respirei fundo antes de responder. Eu não venci, pai. Só terminei o que o senhor começou. Ele riu baixo, sem alegria. Você me destruiu. Não, o senhor se destruiu. Eu só tirei o pano que cobria as rachaduras. Ele virou o rosto, e pela primeira vez, percebi que os olhos dele estavam vermelhos. Não de choro, de raiva contida, de impotência. Sabe o que é mais irônico? Disse. Tudo o que você aprendeu, aprendeu comigo. A frieza, o cálculo, o silêncio. Você me copiou até nisso. Talvez. Mas aprendi também a diferença entre silêncio e covardia.
Eu fiz o que precisava para manter o sistema funcionando. O sistema ou o seu ego? Ele se levantou com dificuldade. Por um segundo, o vento soprou forte e levantou poeira ao redor dele. Parecia uma cena que o universo preparara de propósito. O velho general, sem farda, sem público, enfrentando a filha que carregava exatamente o que ele nunca teve: coragem para admitir a verdade. Você acha que o exército vai lembrar de você como heroína? Perguntou num último lampejo de arrogância. Eles vão te usar, te exaltar por um tempo e depois te esquecer? Talvez, mas pelo menos vão me esquecer limpa. O olhar dele endureceu. Era o mesmo olhar que um dia me fez chorar no quarto, o mesmo que me fez acreditar que eu nunca seria suficiente. Mas agora, pela primeira vez, aquele olhar não me atravessou, bateu em mim e voltou, vazio. Sabe por que eu vim? Ele disse baixando o tom. Porque eu ainda sou seu pai, goste você ou não, e porque... Hesitou por um instante, algo raro nele, porque às vezes acordo à noite e escuto sua voz naquele jantar, aquele salão inteiro calado depois do que você disse. Nunca mais dormi em paz desde aquele dia. Fiquei imóvel. A lembrança veio nítida. O salão iluminado, as risadas, a humilhação e depois o silêncio absoluto quando eu o enfrentei. Eu também não dormi, pai, respondi. Mas a diferença é que aprendi a dormir sabendo que fiz o certo. Ele suspirou, cansado. E agora? O que você quer de mim? Perguntou, com uma sinceridade que me pegou desprevenida. Nada, disse. Eu só queria que o senhor visse o que o poder faz quando se esquece da honra. Por um momento, achei que ele fosse responder, mas ele apenas assentiu, devagar, como quem finalmente entende que a batalha acabou. A arrogância foi substituída por um vazio triste, quase humano. Então é isso, murmurou. Acabou. Não, pai, respondi, levantando-me também. Agora começa o que o senhor nunca soube viver. A verdade. Nos olhamos pela última vez. Não havia ódio, nem amor. Havia apenas um reconhecimento silencioso. 2 soldados que lutaram em lados opostos da mesma guerra e entenderam que, no fim, ambos perderam algo irrecuperável. Ele virou-se e começou a caminhar em direção ao portão. Eu fiquei parada, observando a silhueta dele se afastar, até desaparecer na poeira do campo. Naquele momento, percebi que a vingança, se é que esse nome ainda cabia, não havia sido um ato. Foi um processo, longo, doloroso, mas necessário. Eu não o destruí. Apenas revelei quem ele era. E às vezes, isso dói mais do que qualquer punição. Quando voltei ao alojamento, sentei na cama e escrevi em meu caderno azul. Hoje ele me olhou e viu, pela primeira vez, quem eu sempre fui. E talvez seja isso que o destruiu. Fechei o caderno, tirei o uniforme e fiquei um tempo olhando o espelho. A mulher refletida não era mais a filha rejeitada, nem a tenente silenciosa. Era alguém inteiro, forjado no fogo do desprezo e temperado pelo peso da verdade. Lá fora, o sol se punha devagar, pintando o horizonte com tons de cobre. O som dos cadetes ecoava distante, compassado, firme, e eu soube naquele instante que o passado havia terminado. Não porque ele pedira desculpas, mas porque finalmente eu já não precisava mais ouvi-las. Algumas quedas não fazem barulho. Elas acontecem em silêncio, se espalhando como rachaduras invisíveis que um dia engolem tudo ao redor. A de meu pai foi assim. Depois daquele último encontro, nunca mais o vi pessoalmente. Mas o rastro de sua ruína se tornou presença constante. Nos jornais, nas conversas em tom baixo, nos olhos de quem ainda tentava entender como um nome tão pesado havia se transformado em sinônimo de vergonha. No exército, há um ritual não escrito. Quando um general cai, o silêncio é a forma de sepultamento. Nenhum discurso, nenhuma homenagem tardia, nenhuma lembrança pública. Só o esquecimento disciplinado. O nome dele foi retirado das listas, apagado de murais, suprimido das cerimônias. Era como se o homem que um dia comandou batalhões inteiros nunca tivesse existido. E, de certo modo, era isso mesmo que ele havia se tornado. Uma ausência. Mas o mais curioso foi perceber como a ausência dele alterou tudo ao redor. O medo que sua figura inspirava se dissolveu rapidamente.
E as pessoas começaram a falar, finalmente. Oficiais que por anos engoliram injustiças começaram a relatar abusos de poder, conluios, omissões. Parecia que, com a queda do general Augusto Figueiredo, uma barragem havia se rompido. O que antes era proibido dizer agora se tornava catarse. E cada nova revelação confirmava algo que eu sempre soube. O império dele não havia sido construído sobre honra, mas sobre medo. E o medo, quando perde o dono, morre depressa. Eu acompanhava tudo à distância. Lia os relatórios, as notícias, os comentários. Às vezes, recebia mensagens anônimas de oficiais e soldados que queriam agradecer. A senhora abriu caminho. Hoje falamos sem medo. A honra voltou a significar alguma coisa. Li todas, respondi nenhuma. Não por orgulho, mas porque o reconhecimento não me trazia conforto. Eu não queria ser símbolo de nada. Queria apenas silêncio. O tipo de paz que não precisa de aplausos. Um dia, durante uma formatura, o comandante da escola me chamou ao palco. O sol batia forte e o pátio estava cheio de cadetes perfilados. Ele segurava um pequeno estojo preto. Tenente Figueiredo, disse em voz firme, em nome do comando desta escola, concedemos à senhora a medalha do mérito militar pela conduta exemplar e contribuição à integridade da força. Houve aplausos. Eu bati continência, recebi a medalha e por um instante senti o peso metálico encostar no peito. O mesmo lugar onde, anos atrás, um comentário cruel havia deixado uma cicatriz invisível. A diferença é que agora, sob aquele metal frio, havia algo que ele jamais conseguiu arrancar de mim: coerência. Naquela noite, guardei a medalha em uma gaveta e escrevi no caderno azul: o exército me premiou por fazer o que meu pai ensinou, mas da forma como ele nunca teve coragem. As semanas seguintes foram tranquilas, quase estranhas na calmaria que traziam. Eu comandava as instruções com a mesma precisão, mas o ar estava diferente. Os cadetes me ouviam com respeito genuíno, não por medo. Quando falava sobre hierarquia e dever, percebia nos olhos deles uma compreensão nova, a de que disciplina não é submissão e lealdade não é silêncio cúmplice. Aquelas pequenas transformações me davam um tipo de esperança que eu nunca havia sentido dentro das fardas. Certa manhã, recebi uma carta registrada, sem remetente. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Era dele. Dentro, apenas algumas linhas. Estou deixando o país. A vergonha aqui é mais pesada que o cárcere. Levo o que sobrou da minha vida e do meu nome. Não quero perdão. Só queria que soubesse que, mesmo errado, nunca deixei de te respeitar, no meu jeito torto. Li a carta uma vez, depois outra. As palavras não traziam emoção, só uma tentativa de dar forma ao que restou de um homem que perdeu tudo. Que respeito é esse que humilha? Que amor é esse que destrói para se afirmar? Rasguei o papel com cuidado, em 4 partes exatas, e o joguei na lixeira. Ele me ensinou precisão. Usei-a até no fim. Meses se passaram. A história dele desapareceu do noticiário, substituída por outras desgraças. Ninguém mais mencionava o nome Augusto Figueiredo. Nos corredores da instituição, o silêncio sobre ele tornou-se uma espécie de protocolo informal. Era proibido lembrar, como se a vergonha pudesse ser exorcizada pela omissão. Mas eu lembrava, não por saudade, e sim porque toda cicatriz carrega sua própria memória. O exército seguiu sua rotina de ritos e solenidades. E foi em uma dessas cerimônias que percebi o que significava queda de verdade. Durante o hasteamento da bandeira, um jovem cadete, nervoso e cheio de orgulho, ergueu o olhar para mim e disse: Tenente, é verdade que a senhora é filha do general Figueiredo? Olhei para ele e respondi sem hesitar: Fui. Ele piscou, confuso. Fui? Sim. Ser filha é uma ligação de sangue. Mas a honra é escolha, e a minha não carrega o nome dele. O garoto endireitou a postura e assentiu, como quem entende que ouviu uma lição que não estava no manual. Naquele instante, percebi que a verdadeira queda do meu pai não estava nos processos, nas manchetes ou na perda das medalhas. Estava na dissolução do legado. O nome dele não inspirava mais respeito. Não produzia mais medo. Era só um lembrete do que acontece quando um homem se confunde com o próprio título. Naquela noite, caminhei sozinha até o campo de treinamento. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas. Pensei em quantas vezes, quando criança,
Vi meu pai olhando para o mesmo céu, falando sobre servir a pátria, como se fosse um chamado divino. Ele acreditava que a glória militar o tornava imortal, mas ninguém é imortal quando o que sustenta sua história é mentira. Ali, sob aquele mesmo céu, compreendi algo simples e cruel. O mito havia caído não no dia da cassação, nem nas manchetes. O mito caiu quando ele me chamou de vergonha diante de todos, porque a partir daquele instante, sua glória deixou de existir, e o que veio depois foi apenas o eco inevitável do próprio desprezo. Fiquei em silêncio por um tempo, sentindo o vento frio bater no rosto. O uniforme pesava menos. Pela primeira vez, percebi que já não havia raiva, nem culpa, nem necessidade de provar nada. A ruína dele tinha se transformado em minha libertação. Eu o havia enfrentado dentro do sistema que ele acreditava controlar, e venci sem trair os princípios que ele distorceu. A justiça, às vezes, é isso. Não o barulho da punição, mas o som leve de quem volta a respirar. Antes de sair do campo, olhei para o horizonte e pensei no que escreveria em meu caderno aquela noite. Algo me veio com clareza. A queda dele foi o fim do medo. A minha, o início da liberdade. Voltei andando devagar, sem pressa. Os refletores da base iluminavam o caminho, e o som ritmado dos soldados treinando em outro setor chegava ao longe. Cada passo parecia encerrar uma etapa da minha vida, e o silêncio ao redor já não era peso, mas descanso. No fim, entendi que todo mito precisa cair para que a verdade tenha espaço para respirar. E talvez essa tenha sido minha missão desde o início. Não vingar uma filha rejeitada, mas devolver à farda o sentido que meu pai roubou dela. Os meses que se seguiram foram de uma tranquilidade que, no início, me parecia quase suspeita. Depois de anos vivendo entre batalhas, tanto externas quanto internas, o silêncio soava como um território desconhecido. Acordava cedo, como sempre, mas agora o som do despertador não me feria os ouvidos. Era apenas um lembrete de que o dia estava começando. E eu ainda tinha o privilégio de poder escolher o que fazer com ele. A base em Três Corações havia se tornado mais do que meu posto de trabalho. Era uma espécie de abrigo. As montanhas ao redor pareciam proteger aquele pedaço de mundo daquilo que restava do passado. Eu vivia em um pequeno alojamento ao lado do pátio de instruções. Simples, limpo, com o mínimo necessário. A vista da janela era de um campo aberto, onde os cadetes treinavam todas as manhãs. O som das vozes firmes, o compasso das botas batendo em uníssono, traziam uma sensação de continuidade que me confortava. Era a lembrança de que, apesar de tudo, a instituição seguia, maior do que os homens que a corromperam, e mais duradoura que qualquer escândalo. Eu seguia também, com um tipo de paz que não é felicidade, mas um estado de compreensão. Aprendi que existem guerras que se vencem apenas sobrevivendo a elas, e eu havia sobrevivido. Nas manhãs livres, comecei a caminhar até o mirante atrás da escola. De lá, via o nascer do sol pintando o quartel em tons dourados. Às vezes, levava comigo o caderno azul, o mesmo que me acompanhara desde o início, testemunha silenciosa de cada queda, cada decisão. Nas páginas finais, comecei a escrever não sobre ele, mas sobre mim. O que eu sentia, o que aprendi, o que ainda temia. Era um diário sem planos de ser lido por ninguém. Em uma dessas manhãs, recebi uma ligação inesperada. A secretária do comando avisou que um jornalista da capital havia solicitado uma entrevista. Queria contar a história da mulher que enfrentou o próprio pai dentro das Forças Armadas. O pedido foi negado por mim antes mesmo de subir ao comando. Nada a declarar. Foi tudo o que respondi. Aprendi que a verdade não precisa de palco, e o silêncio tem mais poder do que qualquer manchete. Mesmo assim, a história parecia continuar me perseguindo em pequenas ondas. Um documentário militar mencionou o caso do general caído, sem citar nomes. Um grupo de cadetes citou meu exemplo em um seminário sobre ética. Uma jovem aluna me escreveu pedindo conselhos sobre como ser respeitada num ambiente ainda dominado por homens. Li a carta com um nó na garganta. Respondi apenas: respeito se impõe com coerência, não com gritos. À medida que o tempo passava, percebi que o ódio que um dia me alimentou havia se transformado em outra coisa. Não em perdão, mas em indiferença.
E a indiferença é o ponto exato em que a dor perde o poder. Não pensar nele todos os dias, não sentir o peso da lembrança, não precisar justificar o que fiz. Isso, percebi, é o que chamam de liberdade. No aniversário da minha mãe, fiz algo que não fazia havia anos. Comprei flores, lírios brancos, os mesmos que ela gostava. Coloquei-os sobre o pequeno altar improvisado que mantinha no alojamento. Uma vela, uma foto dela e uma medalha antiga de quando serviu como enfermeira voluntária. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio. Pensei que, se ela estivesse viva, teria entendido cada escolha minha, porque no fundo, ela sempre soube que o amor sem respeito é apenas uma forma mais polida de submissão. Alguns dias depois, chegou um envelope pardo endereçado à escola, o remetente, um hospital militar em Lisboa. Dentro, uma carta breve, escrita por um assistente social. Informamos o falecimento do Sr. Augusto Figueiredo, ocorrido há 2 semanas. O falecido não possuía familiares próximos em território português. Encontramos este endereço entre seus documentos. Caso deseje reivindicar os pertences, favor contatar-nos. Fiquei olhando aquelas palavras por longos minutos. Nenhum tremor, nenhuma lágrima, apenas um vazio sereno. Peguei o telefone, agradeci a informação e disse que não havia nada a ser reivindicado. Quando desliguei, percebi que era assim que a história terminava. Não com drama, nem com redenção, mas com um simples ponto final. Ele havia partido como viveu, cercado de silêncio e de distância. Naquela noite, caminhei novamente até o mirante. O céu estava limpo, o ar frio. Sentei na pedra maior e fiquei observando as luzes da base ao longe. Pensei no que ele me ensinou e no que precisei desaprender para sobreviver a ele. Pensei em quantas mulheres, como eu, foram moldadas para serem submissas a uma ideia de força que, na verdade, é medo disfarçado. E prometi a mim mesma que nunca deixaria outra geração repetir esse ciclo. No dia seguinte, reuni minhas turmas de cadetes. Eles me cercaram no pátio, curiosos, disciplinados. Falei sobre liderança, mas não a que vem de cima, a que vem do exemplo. Disse que autoridade sem empatia é tirania, que força sem justiça é fraqueza, e que o uniforme, por mais pesado que seja, não protege a alma de quem vive mentindo para si mesmo. Nenhuma palavra sobre meu pai, mas todos entenderam. Naquela noite, escrevi a última página do meu caderno azul. As mãos tremiam levemente, mas não de dor. Era o tremor de quem encerra algo que pesou por tempo demais. Escrevi: ele morreu com o nome que construiu. Eu vivo com o que reconquistei. O silêncio dele foi punição. O meu, vitória. Fechei o caderno, soprei a vela e deixei o quarto às escuras. O vento batia de leve na janela, trazendo o som distante dos soldados se preparando para o dia seguinte. Tudo continuava. E pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que podia continuar também. O exército seguiu, o país seguiu, e eu segui com eles. Mas de um jeito novo, leve, quase impessoal. Não era mais a filha do general, nem a mulher que denunciou um escândalo. Era apenas uma oficial entre tantos, fazendo o que sempre acreditou ser o certo. Algumas semanas depois, fui promovida. Recebi a notícia sem cerimônia, numa manhã de terça-feira qualquer. O comandante me chamou, entregou o documento e apertou minha mão. Parabéns, capitã Figueiredo. A formalidade do gesto escondia o que realmente significava. A história havia virado página. De volta à minha sala, olhei para o espelho preso à parede. O reflexo mostrava uma mulher com as marcas de quem lutou, mas não se perdeu. A farda assentava no corpo com naturalidade, sem a rigidez de antes. Pela primeira vez, ela parecia caber em mim. Sentei à mesa, peguei um papel e escrevi um memorando simples. Solicitação de transferência para a Amazônia, em missão de treinamento. Queria começar de novo, em outro canto, onde ninguém conhecesse o peso do meu sobrenome. O pedido foi aprovado no dia seguinte. Na manhã da partida, dobrei a farda com cuidado, guardei o caderno azul na mochila e olhei pela última vez o quarto vazio. Antes de sair, deixei sobre a cama o crachá antigo com meu sobrenome completo. Peguei uma caneta e risquei o Augusto que o precedia. A partir dali, seria apenas Capitã Figueiredo, o suficiente. Quando o avião militar levantou o voo,
Vi as montanhas de Minas ficando pequenas lá embaixo. Pensei no que havia ficado para trás e no que ainda viria. Pensei em como as guerras mais difíceis são aquelas que travamos contra quem amamos, e em como sobreviver a elas exige algo mais que coragem. Exige saber parar. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, o silêncio não pesava. Era leve. E entendi com uma clareza quase cruel que a paz não é o prêmio de quem vence, mas o descanso de quem finalmente se libertou da necessidade de vencer. A base sumiu no horizonte, e com ela, o passado. O resto é só futuro.